Aprenda a desfrutar o processo. É este o tema do vídeo de hoje. Mas antes de adentrarmos no tema deste vídeo, quero dizer que o link dos meus 3 livros já está disponível aqui na descrição do vídeo. A Arte de Poupar, Chefe versus Líder e O Medo de Ser Feliz. E o tema desse vídeo é exatamente o que está escrito lá no capítulo 17 desse meu último livro aqui que eu escrevi, O Medo de Ser Feliz, que fala assim: aprenda a desfrutar do processo. E ele traz por base bíblica o que está lá em Romanos capítulo 5, e versículos 3 e 4, que o apóstolo Paulo fala assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Aqui a gente fala um pouco sobre o processo, porque a vida ela é a saída de um ponto A para o ponto B, sendo o ponto A nascimento e o ponto B a morte. Então, o final, a porta da esperança da vida que a gente vive aqui na Terra é a morte. Então, o resto, do ponto A, que é o nascimento, até o ponto B, é uma passagem, é um processo, ou são vários processos que você vai encarando na sua vida até terminá-la. Então você tem que entender isso, porque tem pessoas que só pensam no chegar. Quando eu for rico eu vou ser feliz. Aí a pessoa fica rica e descobre que a riqueza não traz felicidade. Traz facilidade, mas a felicidade tá você ter amigos, você ter uma família bem estruturada, você ter esposa, no meu caso, e filhos que te amam, ou esposo e filhos também, que te amam, que fazem tudo por você, ter pais vivos, enfim, você percebe que a felicidade é outra coisa. A felicidade está no processo. Então, você tem que aprender a desfrutar do processo. E aqui no livro, eu falo, por exemplo, sobre José do Egito. Ele viveu como escravo em 2 situações. Primeiro, ele passou alguns anos de abundância, sendo líder na casa de Potifar, e depois passou alguns anos de escassez quando ele estava preso. Ele foi líder nos 2 lugares, inclusive. Mas isso que ele passou, esses anos de abundância lá na casa de Potifar e esses anos de escassez na prisão, forjaram ele a chegar já preparado perante Faraó para revelar os sonhos dele, a ser um governador, ou seja, ele saiu de prisioneiro para ser um governador. Por quê? Porque esses anos que ele teve de escassez e de abundância fizeram ele um cara cascudo, experiente, e ele era muito inteligente, então ele já foi alçado da prisão para o cargo de governador, porque era uma pessoa preparada, porque havia sido forjado, havia entendido e enfrentado o processo. E quando ele foi governador, foi exatamente o que ele teve que fazer, foi exatamente o problema, a bucha que ele teve que resolver. Um tempo de muita abundância para depois um tempo de muita escassez. E isso, ele com essa experiência, ele deitou e rolou lá no Egito como governador. Então, entenda isso, o processo ele vai te forjar, ele vai te tornar uma pessoa melhor, ele vai te preparar para você viver grandes coisas lá na frente. Porque até tem um dito popular que fala assim, que mar calmo não produz bom marinheiro. Então, bom marinheiro, ele só existe porque ele já enfrentou muitas tempestades, é uma pessoa cascuda e aprende. Com as tempestades ele fala, isso daqui eu já tirei de letra, eu sei como é que faz isso, isso e aquilo, e você resolve o problema. O bom marinheiro não é forjado sentado numa carteira com caneta escrevendo o que o outro marinheiro está ensinando, não. É forjado no mar. No mar e não no mar calmo, né? No mar revolto. Ali que ele aprende a ser um bom marinheiro. E aqui, terminando, o apóstolo Paulo, né? Ele fala, eu me glorio, ou seja, eu fico feliz das tribulações, porque as tribulações me geram paciência e a paciência me gera experiência. E a experiência me gera esperança. Então ele está entendendo que esse processo de passar por tribulações é o que vai levá-lo ao próximo nível lá na frente. E eu termino esse capítulo com uma frase que diz assim, ó, esqueça o passado, viva o presente e planeje o futuro. Então, aprenda isso, sempre valorizando o processo. O processo é o que vai te deixar preparado para viver o próximo nível, tá bom? Desde já eu agradeço, muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.